Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter, um sábado abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E primeiramente eu quero vir aqui para agradecer a Deus por até aqui o Senhor ter sido comigo, ter sido com a minha família, ter sido com os meus amigos, com os meus inimigos também, que o Senhor possa abençoar cada um. Peço também ao Senhor que abençoe cada um que está inscrito no meu canal. Aqueles que não estão inscritos, eu peço por favor, que se inscrevam para ajudar a palavra do Senhor a ser divulgada. Que se inscrevam, que compartilhem, que me ajudem nos compartilhamentos aí, e vai passando aí para os seus amigos, para um amigo que você vê que está precisando, de ouvir a palavra de Deus, um amigo que às vezes está precisando de ter uma reconciliação com o Senhor. Eu creio que essa palavra vai falar muito aos nossos corações, amém? Então nós vamos estar lendo hoje aqui em 1 Samuel, capítulo 17, e eu vou ler apenas 2 versículos. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, é uma passagem assim, muito linda da Bíblia, apesar que todas as vezes eu venho aqui eu falo de passagens lindas, porque quase todas as passagens da Bíblia, a Bíblia em si ela é maravilhosa, Então, assim, todos os milagres, todas as providências que o Senhor tem realizado na Bíblia que eu vejo são assim, eu acho muito bonito, eu acho maravilhoso ver a providência do Senhor, quando o Senhor entra na peleja, é muito bonito, Então, assim, quase todas as passagens eu acho maravilhoso. Então, vamos estar lendo então, Eu falei capítulo 17, 1 Samuel, e eu vou ler aqui primeiro o versículo de número 26, tá? Que fala assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, Davi aos homens que... desculpa, tá? Irmãos, vamos novamente. Eu me perdi aqui. Então, versículo 26, vou começar novamente. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E quero ler aqui o 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Esta passagem é uma passagem muito conhecida, eu creio assim, a parte que Davi, ele vence, o gigante, então assim, o gigante Golias, então assim, todo mundo já ouviu um louvor disso, já ouviu uma musiquinha de crianças falando sobre Davi e Golias, então assim, eu creio que todo mundo conhece, Então, aqui, o primeiro versículo, quando ele fala lá, o versículo 26, que ele fala assim, quem é este incircunciso, para afrontar o povo de Israel? Essa primeira parte, o que ele fala? O que estava acontecendo aqui? Uma certa feita, um homem, gigante, filisteu, começou a afrontar o povo de Israel. Esse homem, ele se chamava Golias. E ele começou lá a afrontar o povo e querer desafiar, quem que vai vir aqui para lutar comigo? E começou aquela afronta. E o que aconteceu? O rei, na época, o rei de Israel, falou assim, quem ganhar, quem for lutar, por exemplo, com este gigante e vencer, a gente vai estar isentando, por exemplo, a casa do pai da pessoa de pagar imposto, essa pessoa não vai precisar pagar imposto, Essa pessoa também eu vou dar a minha filha, a mão da minha filha também para essa pessoa, certo? Então assim, ia ter uma certa regalia ali, E aí como esse gigante começou demais a afrontar o povo, então assim, só que como ele era gigante, muita gente começou a ficar com medo, não queria enfrentar ele,
né? Então, o que aconteceu? Aí Davi começou a ver, né? Começou a ter aquelas especulações, né? Que o gigante estava desafiando, não sei o quê, e ninguém estava querendo ir, estava meio com medo. Aí Davi falou assim, não. Aí já vou entrar naquele versículo 36 ou 37 que eu acabei de ler também. Fala assim, não, eu vou afrontar ele, eu vou confrontar ele. Por quê? Porque eu tenho Deus comigo, eu tenho o Senhor dos Exércitos comigo. E se o Senhor me livrou, né? Porque aí, quando Davi falou que ia lutar, Davi era pequeno, tá? Ele cuidava das ovelhas, só do pai dele e do rebanho. Então, assim, aos olhos humanos, a gente olhando assim, a gente não dava nada por Davi. A gente fala, gente, Davi vai perder feio dele, né? E aí as pessoas começaram a falar, começou a questionar, né? Falou, não, Davi, mas você não vai conseguir vencer ele, né? Ele é um gigante, você não vai, você ainda é moço. Até o rei Saul falou para ele, né? Para Davi, que ele não ia conseguir. Aí Davi falou assim, não, eu vou conseguir sim. Se Deus fez eu vencer um leão, um urso, porque como Davi rebanhava ali as ovelhas, ele que cuidava das ovelhas ali do pai, então ele já teve confronto com o leão, confronto com o urso, e ele ganhou, sabe? Ele conseguiu matar esses animais. Ele falou assim, muito menos, se eu conseguir matar esses animais, eu não vou conseguir confrontar com um gigante, né? Quem é ele para estar desafiando o povo? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então essa passagem eu acho muito bonita, essa parte, né? Quando ele fala assim, ó, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é assim que nós devemos fazer com as nossas tribulações, com os nossos gigantes aí da nossa vida, né? Às vezes a gente está passando por tantos problemas, por tantas coisas, e a gente coloca nossos problemas como um gigante na nossa vida. E a gente não deve ser assim. Por quê? Porque o Senhor, se Ele deu algum fardo para nós carregarmos, porque Ele sabe que nós vamos suportar, né? E a gente, assim, o Senhor vai nos ajudar e a gente vai vencer, assim como Davi venceu Golias, né? Então nós devemos, assim, parar com isso de colocar, nossa, mas isso é impossível, isso é impossível. Às vezes é impossível o quê? Para você, aos olhos humanos, mas a partir do momento que você está com o Senhor dos Exércitos e você vai enfrentar esse problema com o Senhor dos Exércitos, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Você vai em nome do Senhor e você vai vencer em nome de Jesus. Então, todas as vezes que tiver assim, uma assolação na tua vida muito grande, lembra dessa passagem, vai lá, leia, releia, né? Essa passagem, 1 Samuel, capítulo 17, e leia todo, porque eu já começo a falar dessa história. E você, eu tenho certeza que vai se sentir mais fortificado. E aí, o que aconteceu nessa linda história? Davi foi, confrontou, só que aí antes de Davi ir, o que aconteceu? O rei Saul pegou toda a armadura, porque o Golias, ele veio assim, com armadura, com capacete, com espada, com escudo, ele veio com tudo, né? E Davi, imagina, as coisas do gigante Golias era tudo pesado, era tudo maior, porque ele era gigante, né? Ele tinha o quê? Acho que ele tinha cerca de mais de 3 metros, não sei, de altura. Mais ou menos, eu não sei, né, assim, ao certo, né, para falar. Então, imagina, tudo dele era mais pesado, né, era maior do que de uma pessoa normal. E aí o rei Saul começou a revestir também Davi, começou a dar escudo para ele, espada, começou a cobrir ele tudo com armadura. Aí a hora que ele foi andar, que ele começou a ver, ele falou, não dou conta disso aqui não. Né, ele quis, assim, falando as nossas palavras, ele falou assim, não, eu não consigo ir com essa armadura, fazer desse jeito, não. Eu vou do meu jeito, eu vou com o Senhor. E aí ele foi lá no meio lá do rio, lá, pegou 5 pedrinhas. E o mais interessante é que eu estava vendo um documentário, em que eu aprendi nesse documentário, que as 5 pedrinhas que Davi pegou, não foi porque se ele errasse o alvo, ele ia ter mais 4. Pensamento, às vezes, de muitas pessoas pode ser isso, né? Ele pegou 5, porque se ele errar uma, ele tem mais 4. Não. Davi foi com tanta certeza para lutar com Golias, e tanta certeza que ele ia ganhar, tanta convicção que o Senhor estava com ele. É isso que nós devemos ter quando nós vamos
afrontar qualquer problema que nós devemos ter, que ele pegou as 5 pedrinhas, ele já sabia que a primeira ele já ia atingir, que ele já ia acabar com aquilo na primeira pedra. As outras 4 ia ficar por quê? Porque o gigante Golias, ele tinha mais 4 irmãos. Então, se, por exemplo, ele atingindo o gigante Golias, atingindo ele morrendo e vindo os outros irmãos, ele ia ter mais 4 pedrinhas, porque tinha 4 irmãos. Então, ou seja, as 5 pedrinhas era 1 para Golias e mais 4 para os 4 irmãos. Então, essa era a intenção quando Davi pegou as 5 pedrinhas. Amém? E aí ele foi lá, pegou as 5 pedrinhas e aí começou, né? O confronto. Começou, aí na primeira, assim, quando começou o confronto, Davi já pegou, já foi porque Davi ele tinha muita assim, habilidade também para poder atingir com como que é, estilingue, né? É tipo um estilingue para você estar entendendo, tá? E aí ele foi, já pegou na primeira pedra, ele pegou a pedra, colocou e já acertou aqui. E ele tava com a couraça, com a carapaça, que tava com o capacete, né? Aí Davi pegou, atingiu a pedra, acertou bem no buraquinho que tinha. Olha pra você ver como que Deus age no impossível, né? Porque Golias estava com o capacete e tinha só uma passagem aqui, né? Porque o resto estava tudo revestido e foi por essa passagem que tinha, foi que atingiu a testa dele, né? Ele pegou, caiu, só que ele já não morreu logo que ele caiu, não. Ele ficou meio, acho que creio assim, meio desmaiado, meio desacordado, e aí Davi foi lá e acabou de fazer o serviço, né? Davi foi lá e pegou a espada e cortou a cabeça de Golias. Então, que essa passagem possa ter falado com vocês, com você que está passando às vezes por algum problema, por alguma tribulação. Eu creio assim que eu tentei explicar da maneira mais fácil, mais rudimentar possível, porque quando eu abri esse canal também, foi Deus que pediu para me abrir, e quando eu vou explicar alguma mensagem do Senhor, eu gosto de explicar da maneira mais simples, para a pessoa poder entender. Porque se a gente começa também a falar muita coisa com palavras muito complicadas, muito difíceis, as pessoas às vezes não entendem, né? Então é bom a gente falar assim. Então eu falo bem rudimentar mesmo, bem simples. E igual eu já falei aqui no canal, eu não sou uma missionária, eu não sou uma pregadora, assim, né? Então, às vezes eu erro, eu falo coisas, às vezes, com português errado, né? Mas, assim, eu tô aqui pela infinita misericórdia do Senhor e tô aqui porque o Senhor me pediu para mim estar falando acerca da palavra dele. Então, eu creio assim, se a mensagem atingiu você, amém, né? É o que importa. Não importa o jeito que eu tô falando, se eu tô falando bem, se eu tô falando formal, se eu tô falando... Não, né? O que importa é a mensagem chegar até você e estar de acordo com a Bíblia, porque também tem que estar de acordo com a Bíblia, a gente também não pode pregar heresia, amém? Creio que essa palavra possa ter falado poderosamente ao seu coração, e lembre-se que todas as vezes que você achar que o seu problema é muito grande, lembre-se que um dia, muito tempo, nos antepassados aí, teve um problema muito grande, né? Teve um gigante, e que o menor de todas as pessoas, sim, o menor, né, que achava, se as pessoas achavam, nossa, isso aqui não vai dar conta, né, porque Davi era baixinho, né, então assim, as pessoas achavam, nossa, né, ele não vai dar conta desse gigante, mas com o Senhor, ele sim, lógico, ele sozinho, ele não ia dar conta mesmo não, o que fez ele dar conta do gigante foi o Senhor que estava com ele, amém? Que essa palavra possa ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenha todos um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus Cristo.